Viva Voz, com Vera Magalhães. Oi, Vera, boa noite, tudo bem? Boa noite, Carol, boa noite, Muniz, boa noite a todo mundo que está nos ouvindo e assistindo. Boa noite, Vera. Ô Vera, a Febraban agora vai soltar uma nota em defesa da democracia, depois de toda aquela confusão de nota em conjunto com a Fiesp, bancos, empresários, a nota que ia sair, depois não saiu, agora a Febraban resolveu divulgar uma nota independente. Resolveu, Carol, demorou aí 3 dias, mas resolveu. O que aconteceu, né, naquele episódio, rememorando para o nosso ouvinte que talvez não esteja familiarizado com o vai e vem. A Fiesp resolveu abraçar um texto que estava circulando pelas redes, pelo WhatsApp, nas mãos de economistas, de empresários e centralizar, diz que iria centralizar uma nota em defesa da democracia que seria publicada nos jornais no início desta semana. Houve tanta pressão por parte do governo que a Fiesp recuou, deixando as demais entidades, eram cerca de 200, ali órfãs e meio sem saber o que fazer, como proceder. Algumas entidades acabaram soltando as suas próprias notas. Então, houve uma nota encabeçada por 7 entidades ligadas ao agronegócio, muito crítica ali ao governo, aos ataques às instituições e à democracia. E houve uma nota da Federação de Minas, né, da FIENG, a correlata da Fiesp, só que de Minas. Essa é uma nota crítica ao Supremo Tribunal Federal, ao que a FIENG apontou como cerceamento do Supremo Tribunal Federal à liberdade de expressão. E aí hoje a gente tem a notícia de que a Febraban vai retomar a ideia de lançar um manifesto, lançar uma nota em defesa da democracia, tendo ainda o 7 de setembro como horizonte, e que isso teria provocado uma nova reação do Banco do Brasil, que teria solicitado uma reunião do conselho da entidade para discutir essa possibilidade. O BB, juntamente com a Caixa, no início da semana, havia ameaçado se desfiliar da Febraban caso fosse posta em prática a ideia de que ela entrasse no manifesto da Fiesp. E esse manifesto da FIENG, da Federação das Indústrias de Minas, gerou uma resposta de industriais de Minas Gerais, de grandes empresários de Minas, entre eles o Salim Matar, que é ex-secretário do Paulo Guedes, ex-secretário, portanto, do governo Jair Bolsonaro. Me surpreendeu esse nome aí, viu? Me surpreendeu muito também, Carol, porque ele deixou a Secretaria de Desestatização do governo, fazendo críticas ao fato de as privatizações não avançarem, mas no todo ele continuava sendo um apoiador da política do Guedes e do governo Jair Bolsonaro, mesmo fora do governo. E desta vez ele chancela o que chama o segundo manifesto dos mineiros, segundo manifesto de Minas, numa alusão a um documento soltado lá atrás, na ditadura Vargas, contra a ditadura Vargas, e que foi um documento que foi um dos estopins para a deposição do Vargas, e agora, em 45, e agora ele assina esse manifesto que sai em defesa das instituições, em defesa da democracia e contra a nota da Federação Mineira. E ainda nesse tom aí de defesa da democracia e expectativa por todos esses protestos aí da semana que vem, o ministro Luiz Fux, presidente do STF, também resolveu falar hoje no início da sessão lá no STF, falou que a liberdade de expressão não abrange violências e ameaças, e ele destacou ali, inclusive, que para as pessoas terem consciência das responsabilidades jurídicas dos seus atos, né? Então ele também veio aí moderando nas palavras, mas demarcando aí uma posição clara, né? Exatamente, Muniz. Disse que o Supremo não tolerará ataques à democracia, que isso é distinto de liberdade de expressão, que a liberdade de expressão não pode ser desculpa para cometimento de crimes, e fez esse alerta a que você se refere. É um alerta para aqueles que forem aos atos do 7 de setembro a respeito do que pode acontecer caso eles exorbitem essa liberdade de manifestação e liberdade de expressão. Ainda existe em Brasília uma expectativa de que medidas preventivas podem ser adotadas ainda nesta semana ou ao longo do fim de semana para evitar justamente que haja esses abusos, esses excessos no próprio 7 de setembro. Mas ele está deixando claro que, em acontecendo
ataques ao Supremo, às outras instituições, sejam eles físicos ou por meio da pregação de atos contra essas instituições, eles serão passíveis de punição. Então, ele está falando de algo que pode ser consequência dos atos, mas também existe uma grande expectativa dentro do Supremo e mesmo no Congresso e até mesmo no governo de que pode haver medidas preventivas do Supremo para desidratar essas mesmas manifestações. E outras, né, Vera? As promotorias nos estados já estão preocupadas. No DF já teve uma manifestação da promotoria militar para tentar impedir a participação de policiais da ativa, né? Pelo menos. Não deveria nem precisar, porque a Constituição já veda, mas, enfim, a preocupação é essa, né? Achei muito positivo esse movimento dos ministérios públicos estaduais, Carol. Uma vez que o federal, como sempre, né, tá ali meio catando cavaco. Então, que os ministérios públicos dos estados tomem a frente dessas ações para prevenir a ida de policiais. Tudo está muito num limbo ali de permissividade. A gente viu na semana passada a Associação dos Policiais Militares deixando no ar que tudo bem se eles fossem à paisana, tudo bem se fossem desarmados, quando não é assim. Os códigos de conduta são muito claros a dizer que quem está na ativa não pode participar de atos políticos, não pode participar desse tipo de manifestação, porque isso fere a hierarquia e fere a disciplina. Então, as promotorias estão tratando de colocar ali esse assunto nos termos em que ele tem de se dar. Não é possível que a gente vá abrindo até mesmo essa porta para que amanhã ou depois seja corriqueiro no Brasil que policiais participem, à paisana ou não, de manifestações políticas, emitindo opinião ou até mesmo usando o uniforme, usando armas em atos que são de conotação política. É isso que o presidente quer quando planta essa semente, é isso que essas associações tentam insuflar ao dizer que tudo bem participar, ao fazer esse assunto bombar nas redes sociais. Mas aqueles que têm responsabilidade por fazer cumprir a Constituição, por fazer cumprir o ordenamento jurídico, têm de se contrapor a esses arreganhos. E o Ministério Público aí está cumprindo um papel bastante importante ao apertar esse cerco. E com relação a essas votações todas, esses projetos importantes aí no Congresso, Vera, a gente comentou aqui mais cedo a respeito da reforma do imposto de renda, que avançou, mas ainda não está claro qual vai ser o futuro dessa proposta no Senado. Tem também hoje a expectativa de que a Câmara vote o Código Eleitoral, mas também pode ser que dê uma empacada ali quando chegar no Senado. O que está acontecendo? Tem um curto-circuito aí entre essas duas casas? Uma aprova, a outra segura, e não é sinônimo, não é garantia de que essas pautas de fato vão avançar assim tão rapidamente? Tem sim, Muniz. As prioridades da Câmara e as do Senado não estão convergindo nesse momento. A gente teve já nessa semana o Senado derrubando medidas aprovadas pela Câmara concernentes à reforma trabalhista, uma mini reforma trabalhista que foi aprovada pela Câmara e que foi gongada no Senado. Isso já deixou o presidente da Câmara, Arthur Lira, bastante irritado e deve acontecer em maior ou menor grau com essas duas propostas às quais você se referiu. No caso do IR das empresas, ontem a gente comentou aqui, foi no susto, que aliás, nem comentamos, porque foi depois do Viva Voz, né? No susto, o Arthur Lira pôs lá a blitz para votar e tem sido assim que ele tem definido a pauta da Câmara. Acabou aprovando. É engraçado hoje ver as reações, né, a aprovação dessa reforma, porque aqueles que eram super defensores do Paulo Guedes estão meio com o pé atrás. Como assim taxar dividendos e lucros? Deu um certo curto-circuito também na cabeça de alguns liberais que não passaram da página 2 ali dos livros de liberalismo, porque o Brasil é um dos países que menos taxam os lucros e dividendos, inclusive entre os grandes países capitalistas. A gente está desde 1995 com isenção para esse tipo de taxação e agora a reforma ela institui isso. O ministro Paulo Guedes, nas vezes em que eu conversei com ele, ele sempre defendeu isso, contraintuitivamente, para esse público que o apoia, dizendo que era necessário fazer essa taxação de lucros e dividendos. A proposta previa 20% de taxação
a Câmara baixou para 15, instituiu também uma contrapartida para as empresas, né? Porque se os empresários vão ter os lucros e dividendos taxados, o IRPJ da pessoa jurídica, esse foi reduzido aí, teve a sua alíquota minorada para dar uma compensada, foi minorado de 15 para 8. E aí a gente tem uma mudança importante para o imposto de renda da pessoa física, porque aumenta a taxa de isenção para quem é seletista, portanto, quem tem carteira assinada, e ganha até R$ 2.500. Isso deve ampliar a faixa de isenção em 5.600.000 pessoas. Então, para esse público, que é um público assalariado, reforma tem uma boa notícia. Assim como também tem uma boa notícia para aqueles que sempre clamaram pela justiça tributária, para a necessidade de se taxar lucros e dividendos, algo que no Brasil ficou sendo tabu por algumas décadas, mas que agora essa reforma enfrentou. Agora, Vera, o que está rolando aí entre Câmara e Senado? Tem curto-circuito entre Arthur Lira e Rodrigo Pacheco ou não? Tem. Eu não sei se é um curto-circuito que vai além do fato de que eles têm concepções diferentes sobre esses projetos. Então, aí, nesse caso também do IR, um Senado um pouco mais alinhado com os interesses desse grande PIB, do grande empresariado e tal, pode segurar a reforma, como aconteceu aí em outros casos. Mas no caso do Código Eleitoral, por exemplo, uma pauta que a Câmara vai tentar votar hoje, que deve empacar no Senado, muito dessa diferença vem do fato de que os senadores não dependem, como os deputados, de algumas das regras que vão lá. Regras que dizem respeito à proporcionalidade, regras que dizem respeito à aplicação dos recursos do próprio fundo partidário, a fiscalização das campanhas. Esse varejinho de que trata o Código Eleitoral interessa muito mais a deputados e candidatos a deputado do que a senadores e candidatos a senador. Além disso, o Rodrigo Pacheco tem tentado se dissociar do Arthur Lira e se mostrar alguém com uma postura mais de estadista, menos de causar tumulto e mudança nas regras a qualquer preço. Então, ele tende a ser mais comedido nessas mudanças das regras eleitorais tão em cima do laço, assim, tão perto da eleição, de uma forma tão gratuita, porque isso foi feito sem nenhum tipo de negociação, nenhum tipo de discussão nas comissões. O Arthur Lira puxou direto para o plenário. Tem ali uma série de retrocessos em relação à repartição do dinheiro eleitoral com mulheres e minorias. Tem ali cerceamento a pesquisas. Ele não quer se associar a essas pautas que são consideradas regressivas, ainda mais no momento que o nome dele é ventilado, surge nos balões de ensaio como potencial candidato à presidência da República. Então ele sempre vai procurar marcar a distinção em relação ao Arthur Lira para se mostrar alguém com propósitos mais elevados, digamos assim. Ainda que seja narrativa, é essa narrativa que ele está querendo vender. E também alguém com maior independência em relação ao Palácio do Planalto. Isso já está causando esse curto-circuito e deverá contrapor os dois com mais frequência de agora em diante. Por exemplo, na reação a esses atos do 7 de setembro, eles procuraram jogar juntos, procuraram atuar juntos para garantir a segurança do prédio do Congresso e que não haja tumulto. Mas, certamente, Rodrigo Pacheco já está sendo e será mais vocal, mais incisivo na defesa da democracia, ao condenar atos que preguem contra essa democracia. Hoje mesmo ele deu uma declaração nesse sentido, disse que a democracia é inegociável, que atos autoritários serão rechaçados, quando o Arthur Lira fica mais num somebody love em relação a isso. Ajudou, inclusive, a esvaziar o manifesto da Fiesp no início da semana. Carol. Vamos de CPI agora, então, mudar um pouquinho de assunto. A gente até mais cedo comentou, a gente recebeu a mensagem aqui da Luísa Oliveira, nossa ouvinte, falando que a CPI tem que estar no foco nosso aqui dos jornalistas, porque tem muita revelação surgindo por lá. Ontem, aqui no Ponto Final, a gente conversou sobre o Marconi Faria, aquele lobista da Precisa Medicamentos, que tinha apresentado um atestado que o senador Randolfo Rodrigues havia contado ali que havia uma simulação, indícios de simulação para falsificar aquele atestado. Hoje, até agora há pouco no Repórter CBN, a gente contou que a ministra Carmen Lúcia do STF manteve a obrigação do depoimento dele à CPI da pandemia,
Mas ele tomou um chá de sumiço, não apareceu, nada por enquanto, né? Ele arrumou um outro atestado. Ele teve aquele caçado e descolou um outro. É meio bizarro, né? Mas, enfim, arrumou um outro atestado, não compareceu. Agora a comissão aprovou a condução coercitiva dele e o presidente da CPI, Omar Aziz, chegou a dizer que ele terá de ir, nem que seja de maca, para depor a CPI. Não bastasse tudo isso, a ministra Carmen Lúcia deu há pouco tempo uma decisão que foi negando um pedido da defesa dele para que ele não vá à CPI. Decidiu que ele tem de ir e que aí a CPI pode sim, tem a liberdade de tomar medidas que achar convenientes caso ele se ausente mais uma vez. É incrível, né, a resistência dessa pessoa a depor. Eu me imagino ele agarrado nas paredes, ali no chão, não vou de jeito nenhum. Mas terá de ir. E cada vez mais o depoimento dele vai ganhando interesse, porque as mensagens recebidas pela CPI vão demonstrando todo um relacionamento, uma rede de relacionamentos dele com a família do presidente Jair Bolsonaro. A gente falou ontem daqui da intermediação que ele fez para ajudar o Jair Renan a abrir a sua empresa. Já havia relação também desse grupo com o senador Flávio Bolsonaro. E agora, as mensagens de celular em posse da CPI mostram que um pedido dele foi feito para a ex-mulher do presidente Jair Bolsonaro, para a Ana Vale, que vem a ser a mãe do Jair Renan, para que ele conseguisse influenciar numa escolha para a Defensoria Pública da União. Então, era um lobby junto ao então ministro Jorge Oliveira, que hoje é ministro do Tribunal de Contas da União, em prol de um nome para a Defensoria Pública da União. As mensagens estão em posse da CPI, certamente serão objeto do depoimento dele quando e se ele se perante os senadores, Carol. Não, das pessoas mais bem relacionadas da República. Esse Marconi Albernaz, que era até então ilustre desconhecido, né? Descobrimos a existência dele agora, mas bem relacionadíssimo com o filho do presidente, com a ex-mulher, com a advogada. Parece que todo mundo conhece o tal do Marconi, né? Um zap nervoso, né? Mensagem para lá, para cá, resolvia tudo pelo zap, já pôs um escritório para fazer a abertura da empresa do Jair Renan, aí já virou o escritório já virou advogado do Jairzinho lá. Impressionante. Impressionante. E essa fábrica de atestados fake, né, Vera? Essa aí é boa, ele é bom nisso aí. Ficou feio, né? Ele é bom nisso. Agora ele deu um jeito na coluna, o que foi nas costas, não é? A última coisa que aconteceu com ele, acho que pélvica, foi... né? E o outro com coceira, segundo o Omar Aziz. Essa é nova, né? Apresentando atestado pro chefe. Não, chefe, hoje eu não vou poder e tal. Tô com o quê? Comichão, coceira no corpo. Com uma coceirinha que não vai dar pra ir. Ai, ai. E aí, fechamos? Vamos já pra música? Ou falta hoje algum assunto? Estamos adiantados, né? A gente está fazendo o assunto render aqui neste programa. A gente aproveita a música, Carol, vou aproveitar a música que eu pensei para dar uma atualizada em como é que está no Supremo a discussão do marco temporal, né? Para a demarcação de terras dos povos indígenas. Já vai pelo segundo dia de discussão lá, tem uma mobilização grande dos povos indígenas em torno desse julgamento, que é um julgamento que decide um litígio de terra no estado de Santa Catarina. O governo de Santa Catarina, por meio do seu Instituto Ambiental, reivindica uma terra que está ocupada pelos povos indígenas e alega a tese do marco temporal. Qual é essa tese? Os povos indígenas só teriam direito, pela Constituição, a terras que eles ocupam antes da promulgação da Constituição de 88. É uma tese que vem sendo elaborada desde 2009 no julgamento da reserva indígena de Raposa Serra do Sol, mas que agora vai ganhar um efeito vinculante se for aprovado, e é por isso que isso está gerando tanta mobilização. A gente está tendo aí uma longa exposição, teve uma longa exposição de advogados que se apresentaram como amicus curiae, ou seja, amigos da corte, né? Parte aí nesses processos, e hoje a gente teve a manifestação da Procuradoria-Geral da República, uma manifestação contra
o marco temporal a favor da tese dos povos indígenas de que o direito à terra garantido pela Constituição não tem marco temporal. Ele vem ali do direito desses povos ao seu território, que é um direito originário. Então, isso suscitou uma grande comemoração por parte dos povos indígenas e o julgamento vai seguir ainda por alguns dias, porque só um ministro se manifestou, que foi o relator, ministro Edson Fachin, que deu um voto contra o marco temporal a favor das demarcações sem essa condicionante. E aí a música que eu escolhi é uma música, não sei se as pessoas vão lembrar, é uma bandeirinha de idade, a Carol certamente vai lembrar, do Festival dos Festivais, que foi quando se tentou resgatar os festivais de música, os festivais da canção, foi em 1984, e essa música surgiu no Festival dos Festivais, foi uma das que mais tiveram torcida, ela chama Miraíra, e ela fala ali, ela tem quase um cântico indígena, e foi a música que eu escolhi por conta desse julgamento que já há 2 dias mobiliza as atenções em Brasília, que é mesmo muito importante aí para os direitos dos povos indígenas. Vamos ouvir. Sol, canção, tempestade e ilusão. Mira no olhar, verso frágil desse fuzil, mesclar. O festival eu lembro, mas dessa música eu não lembrava, não. Não Eu lembro lembrava? da TT Espíndola. Ou talvez o refrão depois você lembrasse, que fala Nanaíra, Miraíra. Tá, agora eu lembrei. Não, eu era pequena nesse festival. Era uma gritaria ali. Eu lembro Era bem da TT Espíndola, inesquecível. E dos claro. abelhudos, o dono da terra também. Tinha muita coisa nesse festival. Tinha joelho de porco, era bom o line-up ali. Ai, meu Deus, o pessoal mais novo não sabe nem do que a gente tá falando, Vera. Mas pesquisem no Spotify, os jovens da geração Z, é bacana, vamos lá. Valeu, Vera, um beijo, até amanhã. Tchau, gente, até amanhã. Tchau, Vera.